Hoje nós temos um bate-papo especial e são dois amigos de longa data, mas que eles acabam fugindo e dão trabalho até para a gente arrastá-los aqui. Maurício Schneider e também o Albert Guedes. Maurício, boa tarde. Boa tarde. Bom voltar e conhecer o novo espaço. Não tinha conhecido, que vergonha. Não, mas aí agora eu vou ficar muito grave. Mesmo. Já tem um ano que nós mudamos, quase um ano de inauguração, e você ainda não tinha vindo aqui. Muito legal toda essa estrutura, estão de parabéns. Fiquei impressionado. E aqui, portas abertas para você, para a Sempre, Solubia, sempre. Albert, boa tarde. Sempre muito bom estar aqui junto com você, né, Fabélia? Você e o Lima e esse time aí que tem feito esse trabalho bacana pro agro e a parceria nossa não é de ontem, não é de hoje, né? Faz alguns anos já, Alguns anos de estrada, graças a Deus. Desde que iniciou o programa Sucesso no Campo, A gente está junto. A gente está junto e com certeza tem várias histórias bonitas para contar aí de conquista, de desafio. E não vai parar por aqui, vai continuar tendo, né? E degraus subidos. Graças a Deus. Dos dois lados. Sem dúvida alguma, né? A gente chega aqui é motivo de orgulho, né? Embora alguns sobem os degraus mais rápidos, assim, os degraus uma escada mais alta, mas a gente tem muito orgulho de estar acompanhando essa subida de degraus, viu, Albert? O desafio é grande sempre, né? E por falar em desafio, o que a gente tem aí nos principais desafios em 2022, porque agora a gente acabou de virar o calendário aí para um segundo semestre, um primeiro semestre em que ali a gente ainda falando em pandemia, com muita insegurança, agora a gente tem eleições. Como é que fica esse segundo semestre? Acho que um momento turbulento para a economia como um todo, está no mundo, né? Não é só o Brasil que vem enfrentando isso, mas de muita oportunidade, né? Um mundo sedento por alimento, um mundo sedento cada vez mais por sustentabilidade na íntegra da palavra, né? E a gente tem cumprido o nosso papel, acho, de fazer isso na prática acontecer, de engajar as pessoas com todo o crescimento que a gente vem tendo do time, mas mesmo assim conseguir atingir esses objetivos, engajar as pessoas para que a gente faça a diferença lá na ponta, gere o resultado que precisa e o produtor cada vez adere mais a essa tecnologia que a gente vem mostrando para o mercado, vem mostrando que dá certo sim, se bem feito, com capricho, seguindo todos o que a gente dá de suporte. Então, eu acho que os desafios são grandes, né? Crescer um negócio como a gente cresceu nos últimos 18 meses, a gente saiu, até ontem a gente estava com uma visita lá, eu disse, pô, tem 22 meses atrás, 23 meses, isso aqui não existia nada, e hoje a gente tem uma planta rodando, licenciada pelo Ministério da Agricultura, licenciada pela Agrodefesa para produção de biodefensivo, com tudo que precisa para atender as normas, com os produtos todos registrados, com todo um trabalho e um time que cresceu numa proporção acelerada aí, que não é fácil, né? Olha, essa questão do time, era assim, eu conhecia todo mundo que era da Solubio. Eu também. Eu chegava, eu via o uniformezinho ali, oi, que às vezes eu não tinha muita intimidade, mas eu podia dizer oi. Agora, se eu fizer oi, ninguém, assim, tem uma meninada que está vindo de outros lugares e saindo de universidades, parcerias, né? E outra, tem tanta gente fora daqui, então cresceu bastante, né, Maurício? Cresceu, né? Acho que nos últimos 2 anos a gente saiu de 60 colaboradores para... Eu nem sei mais. 521. 521 hoje. Eu vi porque eu olhei lá na saída da porta. Mas deve ter mais uns 30 em onboarding. Com então, certeza, assim, mais 100 vagas abertas. Então, assim, assusta, né? Assusta porque a gente... E assusta especialmente quem luta contra, né? Aí fica sempre, porque quem fica lá... Porque, olha, gente, é um trabalho espetacular, mas no Brasil... Você fazer as coisas certas dá um trabalho que os produtores sabem muito bem disso. O produtor rural acho que é um grande testemunho de tudo isso aí, de todos os enfrentamentos que ele passou ao longo dos anos, né? Cada novidade ou cada tecnologia que o produtor é o grande pesquisador que insere as novas tecnologias, né? Parte sempre ao contrário, né? Parte sempre da base para gera demanda, e é o natural, né? Eu acho que no mundo todo isso deve acontecer. Alguns países um pouquinho diferentes, né, Maurício? Mas, assim, o produtor é o grande propulsor das novas tecnologias e ele sabe muito bem o que é enfrentar
a dificuldade de implementar um transgênico lá atrás, de implementar toda vez que vem uma inovação que realmente tem um advento custo-benefício, aí tem toda uma indústria que luta contra, né? Porque é fácil, não é que é fácil, mas é mais fácil fazer inovação que custa muito caro e que muitas vezes não vale a pena, beleza. Agora, quando tu tem uma inovação que está disruptando mesmo aquele modelo, aquele segmento, como foi o transgênico, aí tem toda uma luta, exatamente, sabe, contrária para travar. Porque vai tirar alguém do conforto, né? Alguém vai ter que trazer uma inovação extra ou vai ficar fora. Ou pelo menos vai perder uma parte de mercado, né? Não, e assim, isso eu escutei uma vez de um gestor de uma grande trader aí do país, né, do mundo, na verdade. Ele pegou e disse, cara, as pessoas não entenderam e as empresas não entenderam que margem de lucro, principalmente as absurdas, elas foram feitas para ser destruídas. E é isso, né? O que a gente tem visto no mercado é cada vez mais tecnologia. E menor para tentar margem. É isso aí. Para tentar tirar essas margens absurdas, porque na ponta tem que fechar essa conta. E quando eu falo na ponta, é lá para o consumidor. Né? E quando vem tecnologias disruptivas, como o que a Solubil propõe hoje do manejo biológico on farm, é justamente para tornar viável um produto com uma qualidade diferenciada na ponta. Entendeu? E, ao mesmo tempo, o cara que está fazendo o esforço no meio tem uma rentabilidade suficiente para se manter no negócio, que não corra risco, né? E que atenda os anseios da sociedade, que é a questão da sustentabilidade. Olha, essa colocação do Albert aqui, do Maurício, elas são lindas, porque nesta semana eu ainda conversando com duas pessoas, uma foi aqui no ar, foi o Pedro Loyola, né, falando de seguro, outra a gente conversou, foi num evento fora do ar, o Pedro Loyola falando que seguro não é para dar lucro, ele é só para manter na atividade, porque se fosse para dar lucro, começaria a comprar o seguro e nem plantar, né? Porque aí ia começar a ter... Outro me perguntou se eu acho, opinião minha, que a soja chega a R$200. Olha, você tem que olhar a ponta. Se tiver R$200, o produtor rural, o consumidor vai dar conta de comprar carne? Porque a gente tem que pensar em toda a cadeia que vem. Exato. Então é o que vocês fazem hoje, né? É uma cadeia que é beneficiada. Que no fundo está dando segurança, né? Tem uma coisa no meio de qualquer negócio que se chama risco, né? E a gente está tentando minimizar esse risco dentro das propriedades rurais, aumentar essa rentabilidade, mas ao mesmo tempo não deixar que o produtor corra esse risco, porque no final do dia, é claro que a gente busca altas produtividades e o manejo biológico tem proporcionado isso com muita efetividade. Mas no final do dia, o que interessa para qualquer coisa na vida pessoal das pessoas, dos negócios, não é diferente de uma fazenda que é um negócio, é quanto sobra, é a rentabilidade. Né? Agora, e a gente está entrando num novo ciclo, né? Tem um caso interessante de seguro de um cliente nosso. Ele está com, sei lá, 9º ano de manejo biológico, bem dizer, né? E ele hoje, porque o que acontece? Quando tem um seguro, ele tem uma cobertura, certo? Correto. E aí, sei lá, ele vai segurar 40 sacos de soja. Porque é o custo tradicional. Pega o custo tradicional, qual que é o custo? 40, né? Só que ele consegue produzir com 23, 24 sacas. Ou seja, esse cara, e isso é real, tá? Ele acabou ele tá tendo lucro com o seguro, porque ele está usando o manejo biológico com farm. Olha que interessante. Porque tem muita diferença e tem muito custo a mais, né? Quando a gente fala desse manejo, e eu ia justamente questionar isso agora, se tem aquele histórico, porque tem assim, mas deu certo porque tinha uma reserva no solo, deu certo porque... Aí vem sempre com aquelas desculpas que deu certo por quê? Você mencionou agora esse parceiro de 9 anos. Tem outros parceiros, assim, com históricos de 8 anos, 9 anos? De 4 anos, de 5 anos, né, Albert? Muitos com históricos. Em regiões distintas. Do Rio Grande do Sul, a Bahia, o Goiás, entendeu? Há produtores aqui no Goiás que estão há 4 anos. E culturas? Porque a gente fala aqui na nossa região do Centro-Oeste, especialmente aqui no Sudoeste goiano, nós estamos com aquela cultura de milho e soja. Tem variações? Tomate, por exemplo. Um manejo convencional,
tradicional e o manejo proposto pela Solubio com uma redução de custo significativa, não vou falar números, mas significativo. O tomate é uma cultura que custa muito caro, Sim. produzindo 200 caixas de tomate a mais por hectare. Entendeu? 200 caixas a mais. A mais. Então, assim, isso é resultado. Se ele produzisse igual, Já estava porque o custo custo é muito baixava. e esse alimento que está indo, seja para extrato, né, porque o tomate em larga escala aqui no Centro-Oeste é muito usado para extrato, né, não é tomate de mesa, mas esse produto que está indo para a mesa do consumidor com um manejo exclusivo biológico, com produtos totalmente seguros para a saúde humana, para a saúde, enfim. Alberto, pro meio você falou ambiente, dessa imagina. questão do... Eu vivi essa experiência, eu te falar na prática, assim, sabe, que eu produzi tomate, né, em pequena escala, na propriedade dos meus pais, lá no Rio Grande do Sul. Você também produziu lá, que você já me contou, morango, né? Morango também foi foi na sequência do tomate, mas a gente produziu por quase 3 anos tomate. E era muito engraçado, né? Porque a gente produzia aquele tomate, o italiano, aquele no Saladete, e era difícil de vender, porque no mercado estava na época R$1,50 o tomate e a mãe vendia por R$6. E aí tem uma resistência logo no começo, tinha uma estufa toda de tomate. E assim, a gente manejava só com uma aplicação biológica semanal, aquela coisa de controlar a praga. O tomate é uma cultura difícil de produzir tomate. Difícil. E aí, até porque a gente põe quando tomate no quintal de casa e dá um trabalho danado. Quando as pessoas conheceram aquele tomate e começaram a consumir, ela não vencia. E teve um exemplo muito legal de uma mulher que comprava sempre 10 quilos, 6 quilos, 15 quilos de tomate. E a mãe, poxa, tá fazendo o quê com tanto tomate? Ela disse, não, a minha filha come como fruta o tomate. E ela não podia comer tomate, que comprava no supermercado. E hoje esse tomate, ela consome, vai na geladeira e pega e come como fruta. Como sai comendo uma maçã. Porque ela tinha alergia. Ela ia comer tomate e tinha alergia. Então, assim, é muito legal. É só um exemplo lá de trás que me veio à cabeça. Depois a gente produziu morango por alguns anos, tinha 3 estufas de morango, também na mesma condição. E dizia que coisa boa, ia lá no meio, pegava aquele morango e a gente tinha certeza de que... Né, é um exemplo de uma pequena escala que funciona. Né? Mas hoje, assim, né, hoje a gente tem cases, casos de sucesso, tanto na redução do custo quanto na melhoria geral do manejo, em batata, em alho, em melão, café. Então, assim, está expandindo muito. Bom, nós vamos fazer um intervalo e eu volto já.